Quero tomar a liberdade na mensagem dessa noite e gastar um tempinho nessa introdução para quebrar alguns paradigmas. Essa semana eu estava sem problema para resolver, estava com a vida ganha e tranquila, e resolvi abrir uma caixa de perguntas numa das minhas redes sociais. Então as pessoas podiam fazer as perguntas que quisessem e eu ia responder essas perguntas. Uma das perguntas que surgiu 2 vezes lá é se eu tinha saído da igreja presbiteriana do Brasil. Não satisfeita a pessoa, depois ela perguntou de novo: pastor, qual o motivo que o senhor saiu da igreja presbiteriana do Brasil? Então eu respondi, mas oficialmente, agora numa igreja, eu vou responder: gente, eu não saí da igreja presbiteriana do Brasil. Sou pastor presbiteriano desde 2008, sou crente presbiteriano desde 94, sou reformado. Mas eu queria quebrar outros paradigmas também. Porque essa semana algumas pessoas me procuraram e falaram assim: pastor, eu gostei muito da sua influência no teaser da nova arte da igreja por conta da caveira que está lá. Também quero desmistificar isso, viu, gente? Foi o pastor Mateus que fez, eu não tenho nada a ver com a história. Eu sei que por ser meio roqueiro e gostar de rock, eu carrego um pouco esse estigma, mas foi ideia do Mateus, sem influência nenhuma minha. E aí eu queria também quebrar um terceiro estigma na mensagem dessa noite, que tem a ver com os ossos, que tem a ver com a caveira. Às vezes a gente coloca peso sobre símbolos que eles não têm. Por exemplo, se você é mais antigo, mais velho, e talvez se você foi pai da minha geração, você falou para o seu filho assim: você não pode usar nada de caveira, porque o rock é do capeta e a caveira também é de Satanás. O diabo não é o pai do rock. Quem falou isso, na verdade, estava errado. E o diabo é pai da mentira. E a caveira, dentro desse universo, tem um significado que talvez você não saiba. Os roqueiros, eles usam o símbolo da caveira, porque na caveira não há distinção de raça, de cor, de sexo e de pessoa. Quando nós estamos nesse formato que todos nós vamos ficar, todos são iguais. É esse o símbolo que está por trás da caveira do rock. Pastor, o senhor está defendendo usar isso? Falei: eu não. Mas só quero acalmar o seu coração. Na palavra de Deus, quando a gente fala sobre esqueletos e sobre ossos e sobre caveiras, também tem vários símbolos nela. Você vê Davi, por exemplo, quando Davi ora ao Senhor, confessando o seu pecado, ele estava sentindo tanto o peso do pecado, que ele fala que os ossos dele envelheceram. Jesus, em dado momento, quis dar uma bronca nos discípulos e na sua geração de religiosos, e fala para aquela geração que eles eram como sepulcros caiados, ou seja, lindos por fora, mas podres, cheios de ossos lá por dentro. A ideia da gente estudar esse mês e falar sobre os ossos e falar o nosso coração, assim como foi ministrado nessa manhã, é porque nós desejamos ser avivados pelo Senhor. Nós queremos que o Senhor toque os nossos ossos, avive, traga uma realidade de vida ao nosso coração, que por vezes está perdida. Por isso, o meu desafio a você, como seu pastor: não perca nenhuma mensagem. Pastor, eu preciso vir nos 2 cultos? Eu acho que sim, mas talvez na sua agenda não caiba. Então todos os nossos cultos estão nas nossas redes sociais, não deixe de assistir nenhum. Nessa noite eu quero falar com você sobre como trazer vida ao seu coração. Como falar aos ossos para que eles tenham vida. E para que a gente tenha vida, nós precisamos primeiro morrer. Nós precisamos primeiro perder. Nós precisamos primeiro aprender a renunciar. Se eu e você, como cristãos no Senhor, não estamos dispostos a renunciar, nós precisamos rever a nossa filiação. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 25 até o verso 35. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25.
palavra de Deus fala assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, também não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar os alicerces e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual o rei, que pretendendo sair em guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar tudo o que você possui, não pode ser o meu discípulo. O sal, ele é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo. Ele é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, essa é a tua palavra que por si só liberta o nosso coração. É o teu evangelho, Deus, ministrado a nós. Nessa noite, nesse momento, eu quero pedir que o teu Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra, Deus, os nossos ouvidos para ouvirmos o Senhor falar. E nessa noite compreendemos, Deus, realmente como precisamos aprender a renunciar para sermos avivados pelo Senhor. Muito obrigado por essa noite, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. O reverendo Mauro Meister, num dos seus livros, ele fala que a criação, ela foi gerada, ela foi criada para viver na dependência de Deus. E todas as vezes que eu violo essa regra, todas as vezes que eu tento viver para mim mesmo, eu estou em pecado direto contra o Senhor. Todas as vezes que eu acho que eu tenho o controle e que eu posso viver de acordo com os meus princípios, com as minhas razões, com as minhas vontades, eu estou violando o princípio da criação, que foi ter sido criado para viver para a glória do Senhor. Nós estamos aqui diante de um texto escrito por Lucas, você já sabe disso. Lucas escreve para um homem chamado Teófilo, e esse homem havia se convertido ao Senhor. O evangelho de Lucas tem o princípio, tem o desejo de levar esse homem a conhecer quem era Jesus. Da mesma forma que ele escreve Atos, para que esse homem conhecesse o poder da igreja primitiva, o poder do Espírito Santo nessa igreja. E durante todo o evangelho de Lucas, Lucas então começa a registrar os feitos do Senhor, para que esse homem possa chegar à conclusão que esse Jesus que havia estado ali com eles era o Filho de Deus. Agora, onde a gente chegou no capítulo 14 até o capítulo 17 de Lucas, nós temos uma série de ensinamentos. E depois em casa você pode ler com muita tranquilidade, você vai ver Jesus se encontrando com pessoas, e depois de ensinar algo a essas pessoas, ele traz uma parábola. Ele ensina algo ao fariseu e ele traz uma parábola. Ele ensina algo à multidão e ele ensina uma outra parábola. Em outro momento ele está discutindo com fariseus e publicanos. Então ele lança 3 parábolas, das quais nós conhecemos uma muito importante, que é a parábola do filho pródigo. E assim Jesus, nessa véspera de entrar em Jerusalém, ele começa a ensinar o povo a respeito de como eu e você deveremos viver dentro do reino de Deus. E as aplicações das parábolas na nossa vida, como quando nós estudamos os evangelhos sinóticos, nós já sabemos. Jesus, ele ensinou por parábolas, porque aquelas mensagens que ele estava ensinando durante as parábolas não eram para as multidões, não eram para as pessoas que estavam seguindo ele de longe. As parábolas eram ensinamentos para os seus discípulos. E eu acho que se eu terminasse a mensagem aqui nesse momento, eu e você já seríamos impactados pelo texto que nós lemos, porque Jesus ele é muito incisivo nesse ensino dele. Ele havia acabado de sair da casa de um fariseu, ele tinha acabado de ensinar o povo sobre algo, e o povo deixa esse fariseu e começa a seguir Jesus. Uma multidão seguindo o rei.
Ele se vira para eles e traz uma palavra duríssima a respeito do discipulado. Quando nós falamos sobre discipulado, a ideia de discipulado nos dias de Jesus era realmente essa. Quando você vê as pessoas chamando Jesus de rabi, por exemplo, era essa a ideia. O mestre andava na frente e as pessoas iam seguindo ele para contemplar os seus ensinos. E aí Jesus, ele é taxativo. Ele fala sobre amor, ele fala sobre sacrifício e ele fala sobre renúncia nesses 10 versos que nós lemos. E no meio desses ensinos, ele lança 2 parábolas. Uma falando a respeito de engenharia. Eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto. Provavelmente as pessoas ririam de mim, porque eu começaria uma obra e eu provavelmente não conseguiria acabar. Quantos de vocês são como eu, que começam a montar um armário e quando você termina sobra parafuso? Sobra pedaços do armário. Daí você vai lá e faz assim nele para ver se ele está firme. Se ficou firme, glória a Deus, e segue a vida. Então eu seria, talvez, essa pessoa que as pessoas iriam rir, porque eu provavelmente não terminaria de construir a minha casa. Ou então, como esse rei, tem um exército vindo contra você, mas você se acha o poderoso, ou você se acha a pessoa que tem que pedir a respeito de paz. Quem seria você? Jesus conta essas parábolas para falar a respeito de coisas pertinentes à renúncia. A cerne maior de todo esse texto que nós lemos tem a ver com amor, tem a ver com sacrifício, como eu falei para vocês, mas a cerne, a espinha dorsal do texto tem a ver com renúncia, em pelo menos 4 áreas da nossa vida. A primeira delas, Jesus fala sobre uma renúncia relacional. Aquele que quer me seguir, mas ele não deixa o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, ele não pode ser o meu discípulo. Você não acha essa palavra dura? Você não acha essa palavra pesada? Eu acho. Jesus não abre exceções, não é a língua portuguesa aqui. Nós temos essa tendência de tentar abrir exceções, Jesus não abre. Jesus fala que se você não deixar o seu pai, se você não deixar a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, você não pode ser discípulo dele. Não existe meio discípulo de Jesus. Não existe um discípulo de longe de Jesus. Existem pessoas que são discípulos dele, que vão andar atrás dele, como eu falei para você nessa situação, e aprender dele. Pastor, então Jesus está dizendo que eu tenho que odiar a minha mãe, odiar a minha esposa, meus pais, os meus filhos, os meus irmãos, os meus amigos, por conta de Jesus? Talvez se você olhar no texto correlato de Mateus, você vai descobrir que não. Porque tem a ver com o seu amor a respeito de Deus. E o reverendo Jonas Madureira, quando ele olha para esse texto, ele nos ensina algo muito precioso sobre esse texto. Porque ele nos ensina que se eu amo mais a minha esposa do que eu amo a Jesus, o amor que a minha esposa vai receber, ele não é completo. Ela não tem uma capacidade, ela não foi criada para receber esse amor. E algum problema eu vou ter. Se eu amo mais os meus filhos do que eu amo a Deus, o amor que os meus filhos vão receber, eles não têm capacidade para receber. Ele não será completo. Talvez vai beirar muito a respeito de uma veneração e de uma adoração, mas não o amor. O que equilibra todo esse processo na vida cristã é como nós amamos ao Senhor. Quando eu amo ao Senhor, acima de todas as coisas, o amor que eu dedico à minha esposa, ele passa a ser o amor que eu recebo de Deus e eu simplesmente transmito à minha esposa, e ela passa então a se sentir amada. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, o amor que eu recebo do Senhor, eu também vou transmitir aos meus filhos. E esse amor que eles passam a receber, começa a manifestar a graça de Deus de Deus sobre a vida deles. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Quem é a prioridade na sua história de vida? Quem é a sua prioridade na hora que você tem que fazer as suas escolhas? Quem é? Você se diz discípulo de Jesus. Você talvez é ossos que precisam ser avivados nesse mês de março. Mas quem tem o controle da história da sua vida?
Quer ver um exemplo muito simples, para a gente ter um evangelho muito prático nessa noite? Quando você vai casar, ou quando você vai fazer uma viagem, ou quando você vai comprar alguma coisa. Você primeiro dobra os seus joelhos e ora para ver se é vontade de Deus, ou você vai primeiro ver na sua conta bancária quanto de dinheiro você tem lá? Algo muito prático, muito simples. O que você faz? Responde no seu coração. E aí você começa a perceber quem realmente é o Senhor da sua história. Nós damos passos na nossa vida quando dizemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, mas Ele é pouco consultado para as coisas do nosso dia a dia. Que tipo é esse de relacionamento e de senhorio, aonde Ele não é Senhor da sua história? Por isso que Jesus fala que se eu e você não aprendemos a amar a Ele sobre todas as coisas, nós não somos capazes de sermos discípulos dEle. Pessoas que vão seguir os mesmos passos que Ele deixou nessa terra. Segunda ideia, quando nós vemos no verso 28 ao verso 30, que é a história então da construção, é que a renúncia ela é uma escolha consciente. É uma escolha que eu e você pensamos e ponderamos sobre ela. Porque senão nós nos perdemos. Por exemplo, eu não sinto falta de ter R$1 milhão. Eu não sinto falta. Eu nunca tive. Eu não sei, às vezes eu vejo as pessoas, sabe como é a sensação de você entrar num supermercado e tal, você comprar as coisas sem olhar o preço? Eu falei, eu não sei. Eu nunca passei por isso. Eu nunca vivi essa história. Então eu não estou renunciando nada. Talvez você vai orar a Deus, eu renuncio R$1 milhão que você tem preparado. Não é esse tipo de renúncia que o texto está falando. Porque Jesus usa a parábola de um homem que está construindo uma casa, que pondera sobre ela, que pensa a respeito dela, para chegar a uma conclusão. Quando nós renunciamos a algo na nossa vida, nessa vida relacional com Jesus, de discipulado, para sermos avivados, nós sim botamos na balança e nós sabemos o peso daquilo que nós estamos deixando para trás. Ela precisa ser uma escolha consciente. Certa vez ouvindo um pregador falar, ele falou assim, por que você não perdoa as pessoas? Qual o argumento que eu vou usar, pastor, para levar as pessoas a perdoarem elas, umas às outras? E esse pastor falou assim, é muito simples. Pergunte para ela quais são os pecados que ela fez contra o Senhor. Pergunte se ela recebeu o perdão do Senhor. Se ela recebeu o perdão do Senhor, pergunta se o pecado que a outra pessoa cometeu contra ela é tão grande quanto os pecados que ela fez contra o Senhor. E aí você fala para ela perdoar. Porque normalmente nós não perdoamos coisas muito pequenas. E quando nós colocamos na balança, nós começamos a ponderar que nós pecamos muito mais contra o Senhor. Que nós recebemos muito mais perdão de Deus do que aquilo que nós estamos liberando. A pergunta que eu quero te fazer nesse ponto é, o que você precisa renunciar nessa noite? E que você sabe o peso dessa renúncia. Quando eu tinha cerca de 15 para 16 anos, o Senhor me chamou ao ministério pastoral. Já contei essa história aqui do púlpito. A cada dia, eu chego à conclusão que eu não tinha noção do que eu estava renunciando para ser pastor. Talvez hoje, eu tenha muito mais noção do que há quase 20 anos atrás. O que você precisa renunciar conscientemente para que você possa ser discípulo do Senhor nessa geração? Talvez abrir mão do seu dinheiro. Talvez você seja essa pessoa que eu falei, que entra no mercado e não sabe o preço das coisas. Talvez Deus está pedindo para você abrir mão do seu dinheiro. Talvez Deus está pedindo para você abrir mão do seu tempo.
Talvez o tesouro mais precioso que nós temos nessa geração se chama tempo. E Deus está pedindo para você abrir mão do seu tempo, conscientemente sobre isso. Talvez Deus está pedindo para você abrir mão de coisas que você goste. Do que Deus está pedindo para você abrir mão? Porque a renúncia, ela é uma escolha. E ela é uma escolha consciente. Terceira ideia que eu queria que você guardasse sobre a renúncia é que a renúncia é uma escolha voluntária. Esse rei da história que Jesus contou, de bobo, ele não tinha nada, você já viu? Ele quer entrar na guerra. Ele quer brigar. Mas ele quer saber o tamanho do seu inimigo. E se ele sentir que ele vai perder, ele sai fora. Manda uma carta de paz. Se o Brasil tivesse feito isso, nós não tínhamos tomado 7-1. Tenha certeza disso. Se a gente começa a ponderar o tamanho dos nossos inimigos, muitas batalhas a gente não entraria. A renúncia, ela é uma escolha voluntária, aonde eu decido se eu vou renunciar ou não. E aí eu queria usar um exemplo nesse ponto, que você que é pai e mãe, você vai me entender. Quantas vezes você está na sua mesa comendo e você deixou a melhor parte para você comer no final? Você que é pai faz isso. Às vezes eu pego um pedaço de carne que eu olho, cara, esse pedaço da carne está top. Vou comer toda a minha comida e vou guardar ali. E aí chega o meu filho e fala assim, pai, posso comer o seu pedaço de carne? A vontade que eu tenho no meu coração é dizer, não, vai pegar a sua carne. Mas você não faz isso, eu também não faço isso. Seja por vergonha, por medo, seja por não querer pagar uma terapia no futuro para o seu filho, se ele ficou traumatizado porque você negou um pedaço de carne para ele. Você não faz, você dá. Você renuncia de provar o sabor que você sabia qual que era, em prol de uma outra pessoa. E a gente faz isso como pais porque é a nossa prole, né? É um pedaço de nós fora de nós, um pedaço do nosso coração batendo fora de nós. Jesus nos chama também a fazer isso, dentro do reino dele. A renunciar voluntariamente, para que as pessoas possam, então, conhecer esse amor tão gigante que eu e você estamos envolvidos. A pergunta nesse ponto é se você está com essa disposição. O pedaço de carne é seu. Você faz o que você quiser com ele. Talvez você que é de uma geração mais antiga, o pai não se preocupava tanto assim, não. A gente estava compartilhando essa semana em equipe, teve uma época que os pais sentavam à mesa, eles iam se servir os melhores pedaços de carne, a melhor parte da comida era dos pais. O restante era da família e dos filhos. É dele. Ele faz o que quiser. Mas Jesus nos chama aqui, através desse texto, a renunciar voluntariamente. E aí uma análise muito rápida. Eu acho que a nossa geração já compreendeu isso. Que nós temos um bom pedaço de carne, chamado salvação. Está ali. Nós ganhamos do Senhor isso. É o nosso melhor presente. Nós estávamos em trevas, agora nós estamos em luz. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos filhos. Nós podemos desfrutar da graça e não mais da ira. Mas está faltando um pedaço desse presente que eu e você precisamos também aprender. Ele é nosso, para que a gente possa compartilhar. Se você não compartilha, talvez você não está desfrutando da melhor parte do presente. Alguns anos atrás, a gente fez uma caravana, se eu não me engano, foi até a primeira caravana que a nossa igreja fez. E num dos testemunhos que a gente faz pós-caravana, a pessoa falou assim, a gente saiu de Goiânia para oferecer algo e no final das contas, quem ganhou mais foi a gente que foi. E é verdade. A renúncia, então, quando a gente fala do Evangelho, ela precisa ser voluntária. Deus não vai empurrar você.
Nós não somos marionetes do Senhor. Mas tem algo que nos arrasta, que é o exemplo dele. Se ele fez, o que cabe a mim e a você? Por fim, terminando a mensagem dessa noite, a renúncia, ela é uma escolha sacrificial. Porque no verso 34 fala assim: da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que você tem, você não pode ser o meu discípulo. É pesado. Quantos filhos tinha Abraão quando o Senhor pede Isaac a ele? Pergunta de quiz bíblico isso, hein? Quantos filhos ele tinha? 1 ou 2? E aí? O Léo está lá atrás, seminarista da igreja. Pergunta para o Léo depois. Precisava entregar tudo. O que mais chamou a atenção de Jesus? Quando ele estava sentado na porta do templo, vendo o pessoal trazer as ofertas. Foi o Pix maior que foi feita naquela manhã? Ou foram as poucas moedas que uma senhora trouxe? Não tem como você ser avivado se você não estiver disposto a morrer. Você não pode ser discípulo do Senhor se você não estiver disposto a mortificar a sua carne. Você pode ser crente. Você pode ser até membro da Igreja Presbiteriana Luz. Você pode viver a sua vida inteira assim. Mas vai chegar uma hora que bode vai vir para o lado e ovelha vai vir para o outro. E desse lado aqui, só vão estar os discípulos do Senhor Jesus. Pastor, Jesus, eu era da Igreja Luz, nós fazíamos caravana. Não faz de você um discípulo. Eu era presbiteriano, reformado, apesar do pessoal achar que eu não sou mais, que eu estou numa comunidade da vida aí. Não serve para você ser discípulo do Senhor Jesus. Eu sei orar e sei pregar em várias... Não serve. O povo lá mexia com algo espiritual quando fala essa parábola. Nós expulsamos demônios no teu nome. Se afastem de mim. Vocês não são discípulos. Esse mês você vai ser impactado todos os domingos. Essa é a oração da nossa equipe pastoral. Esse é o desejo da nossa liderança. Que a gente consiga refletir a respeito do avivamento, não só como comunidade, não só para entrar na história, mas para que a sua vida seja avivada. Aliás, quando você lê o livro de Reis, você descobre isso. O rei era avivado, e aí a nação de Israel era avivada. Avivamento começa na sua vida. A pergunta que eu quero te fazer ao final dessa mensagem é o que precisa ser renunciado na história da sua vida, nessa noite, nesse local e nesse momento da história. Talvez você já tentou de tudo. Talvez você é crente velho, já fez de tudo na igreja. Mas você não aprendeu a renunciar ainda. Seu tempo, seu dinheiro, sua família, seus sonhos, a sua vida. O que você precisa renunciar nessa noite? Tem uma canção de um grupo moderno que ela é muito poética, mas o coro dela é perfeito. Porque fala assim, porque eu já renunciei os meus pais, eu já queimei as canoas no cais, ou seja, eu não posso mais ir para lugar nenhum. Eu quero estar com o Senhor. No Evangelho e na construção do reino, no desenvolvimento da nossa santificação, não há espaço para comodidade. O Evangelho é um chamado para a cruz. O Evangelho é um chamado para renunciar. Eu não sei você. Talvez o teaser das nossas mensagens pareça que nós somos as vozes que vão falar aos ossos que precisam ser avivados.
Eu falo por mim, sei que falo pelo Jean e pelo Mateus também. Nós somos os ossos que precisam ser avivados. Eu preciso ser avivado na minha vida. E essa semana eu precisei aprender isso. Deus, eu não quero ter nada na história da minha vida, no contexto do meu coração que seja além do Senhor. O que você precisa renunciar? Nós vamos cantar uma canção, chamar a equipe aqui à frente. E eu queria te dar esse tempo para que você pudesse estar em oração. Pensando e refletindo sobre aquilo que você precisa estar deixando nessa noite na presença de Deus. Vamos ficar em pé? Enquanto a equipe vem. Queria convidar você que quer receber uma oração nessa noite. Você vem aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida. Se a mensagem do Senhor falou ao seu coração, se você precisa renunciar a alguma coisa na sua vida, nós queremos orar pela sua vida. Talvez você vai passar por alguma situação nessa semana. Você precisa colocar diante de Deus. Nós queremos interceder pela sua vida também. Se você tem algum motivo de alegria diante do Senhor, nós queremos orar pela sua vida. Enquanto a gente continua cantando, você pode vir aqui à frente. O pastor Jean vai orar pela sua vida. Tu és a luz. essa consciência do nosso chamado para sermos discípulos, de, ó Deus, colocarmos o Senhor como a prioridade absoluta da nossa vida. A Tua palavra, Senhor, nos manda honrar os pais. Ela diz para a gente que é marido, que a gente tem que amar a esposa como o Senhor Jesus amou a igreja. A Tua palavra diz que nós precisamos criar os filhos no temor do Senhor. A Tua palavra nos ensina, Senhor, a amarmos o próximo como a nós mesmos.
mas é esta mesma palavra que diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma. Então, Senhor, nos ajude a buscarmos esta prioridade absoluta de sermos do Senhor, de amarmos o Senhor e de vivermos para o Senhor. E aquilo que precisa ser renunciado, que isso aconteça, ó Deus, não simplesmente por um peso de obrigação, mas porque o Senhor se torna tão querido, tão amado, tão central, que não há mais o que fazer, a não ser, Senhor, dar ao Senhor o lugar que é devido a Ti. Mas nós confessamos, ó Deus, tem muito ídolo dentro da gente, tem muita luta espiritual dentro da gente. Então sopra com Teu Espírito sobre nós, é o que nós temos clamado nesses dias. Ó Deus, dê vida àquilo que está morto dentro da gente, aquilo que o Senhor deseja fazer brotar como vida em nós. Ó Deus, eu também coloco as situações específicas que os Teus filhos e filhas estão passando. Decisões, lutas, tribulações, necessidades. Visita cada um, Senhor. Mas também recebe a nossa gratidão. Alguns dos Teus filhos e filhas desejam agradecer por bênçãos que têm recebido. Recebe tudo isso na Tua presença, como culto ao Senhor. E dispensa a Tua graça maravilhosa, que não apenas nos salva, mas nos sustenta a cada dia. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos em nome daquele que é o nosso mestre, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode voltar.